Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi e começando aí 2026 da melhor forma possível com a captura do vagabundo chamado Maduro. É isso mesmo que você tá ouvindo, primeira mão aqui no Encara News. Nós vamos chamar esse quadro aqui de Encara News. O Maduro foi capturado e o Trump acabou de confirmar na sua rede social, a Social Trump, né? Ele confirmou que capturou o Maduro. Esses ataques que você tá vendo aí, né, aconteceram agora na madrugada de sexta para sábado, né, dia 3/1 de 2026, e tinha a intenção de capturar o Maduro. Óbvio que foi um ataque inteligente, né? Os caras conseguiram. Eu digo para vocês, os Estados Unidos não brinca. Essa imprensa podre tem passado para todos nós que não, o Trump é um velho gagá, ele fica soltando essas bravatas. Um monte de gente invejosa também, que não sabe de porcaria nenhuma, mas hoje a moda é você chegar aqui e pousar que você sabe tudo, né? Então muita gente falando bobagem, né? O que eu falei desde o começo é o seguinte: o Trump não desistiu do Brasil, né? Deixar isso bem claro, que muita gente, porque ele abandonou o Bolsonaro. O clã Bolsonaro é que está desistindo do Brasil e está disposto a barganhar o tempo todo, né? Então por isso é que houve esse afastamento do que a gente esperava, né? Essa diferença do que a gente esperava acabou afastando realmente deles, por conta disso. Porque houve o empurrão do Elon Musk, houve o empurrão do próprio Trump, tem esse caso agora, do caso do Banco Master, né? Que só isso mesmo era para os nossos próprios deuses do Olimpo impetimar o cara, dizer, olha, a gente não quer você aqui, isso vai manchar a instituição, né? Peça para sair, fizesse um acordo lá, mas você vê que o negócio está tão corrompido que os caras não querem saber, né? Então, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, se mantém a mesma postura por parte das nossas autoridades e principalmente pela nossa oposição. Você não vê querer fechar cidades, você não vê querer uma greve geral, nada é organizado, né? Tentaram falar aí numa grevezinha de caminhoneiro, óbvio que os caminhoneiros não vão fazer, que eles não são otários, não vão ser bucha de canhão. E aí o Trump percebeu isso e se afastou, né? Ele não vai ficar apoiando o perdedor. Eu dou esse exemplo aqui a vocês o tempo todo. É como um carro, né? O carro tá quebrado. E dou minha palavra de homem aqui, espero que nunca aconteça, mas se vocês que acompanham aqui o canal, um dia eu estiver passando, se o carro estiver quebrado, meu irmão, eu paro, vou lá, vou fazer dou uma chupeta no carro, a gente tenta ver se a bateria funciona, dou um empurrão pra ver se pega no trampo, bota gasolina pra ver se funciona. Enfim, a gente tenta fazer alguma coisa, mas se não funcionar, eu não vou empurrar o seu carro até você chegar no seu destino. Isso não existe, né? Então o que essa oposição queria que o Trump fizesse era isso, tomasse todas as dores do Brasil e resolvesse sozinho. Não, o que o governo estrangeiro pode fazer é tornar a situação difícil, né? Até que o próprio povo se levante. Se o povo não se levanta é porque o povo é aquilo mesmo, né? Então essas imagens que você vê aí é um caso totalmente diferente. Por quê? Porque a Venezuela, meus irmãos, hoje ela está produzindo muita droga, né? E não adianta o Trump gastar milhões lá, né, para apreender essa droga, se quando ele apreende um navio, o Maduro manda mais 4, né? Até porque o Maduro não tá sozinho nessa, a gente sabe disso. Eu, inclusive, meus irmãos, tô muito animado, confesso a vocês, com essa prisão dele. A gente vai ver os detalhes aqui pela própria mídia. Inclusive, eu quero agradecer o Rodrigo Crispim, a Celine e o Vinícius, que mandaram logo cedo aqui, eu acho que nem dormiram, já mandaram para mim os últimos acontecimentos pra gente poder estar por dentro, tá certo? Eu vou colocar logo a mídia falando aqui, certo? Vamos ver juntos a mídia falando, tá, família? Deixa eu botar aqui pra vocês, porque é realmente impressionante, tá certo? Uma coisa que a gente já esperava. Deixa eu achar aqui, família. Cadê? Tem nova pasta 2. Um tweet de pasta que tá aqui no meu canal, que a gente se perde, mas tá aqui. Já achei, ó. Vou ver a própria imprensa falando, vamos ver juntos aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter capturado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A confirmação foi feita em sua rede social Truth Social na manhã deste sábado, dia 3 de janeiro. Trump também confirmou que os ataques feitos à capital da Venezuela, Caracas, foram de autoria dos Estados Unidos e disse que a operação foi um sucesso. O norte-americano também informou que por volta das 11 horas da manhã deste sábado devem ser divulgadas mais informações. Imagens obtidas pela agência Reuters mostram os ataques a Caracas. Vamos conferir. As imagens a gente acabou de ver, né, família? Eu vou deixar aí rolando. Deixa eu ver se ela dá mais uma informação aqui. Acesse Retinal. Bom, então eu acho que isso é muito bom para o Brasil. Por que isso aí é muito bom para o Brasil, Davi? Agora você viajou. Bom, eu vou explicar para vocês porque que isso aqui é muito bom para o Brasil.
Quando eu comecei esse canal em 2014, que eu comecei a falar de política e tal, e vendo as falcatruas que rolam em Brasília, a primeira coisa que eu descobri, meus irmãos, é que ninguém rouba só. Aquela ilusão que eu tinha que é uma maçã podre que tá lá no meio, é esse cara aqui que usou da sua função, do seu cargo, para desviar um dinheiro, para entrar num esquema de corrupção. O próprio nome já diz, esquema de corrupção. Se você está numa função pública, você depende de outras pessoas, você não rouba sozinho. Quando você viu, por exemplo, o Molusco ser preso pelo Triplex, é mais um exemplo dessa meia justiça que se faz aqui. O brasileiro aceita meia justiça. Todo mundo sabe que o Maduro não age sozinho nessa questão do tráfico, que ele tem sócios, tá certo? E no caso ali do Molusco, o PT está envolvido em vários esquemas. Não é? Teve livros falando do Petroladrões, né? Foi escrito inclusive esse livro. Vários jornalistas que inclusive já se venderam, né? Mas escreveram sobre, né? Como esse partido é corrupto, já devia ser diluído, né? Então pegou o crime do cara ali, era para puxar ele, fazer acordo para realmente pegar todos que estão envolvidos, né? É só o fio da ninhada ali. Mas não se faz isso. Aqui no Brasil pensa o quê? Não vamos bater de frente com os gangsters que a gente tem. Vamos só prender esse cara e tá tudo resolvido. É isso que eles fazem. O Trump agiu rápido, né? Porque ele sabe que, óbvio, o Brasil poderia dar fuga ao Maduro. Poderia transformar isso numa coisa muito mais séria. Mas o Maduro, ele tá envolvido em tanta coisa que ele preferiu ficar lá. Sabe, família? Ele tá com tanto medo dos caras simplesmente, passar a faca no pescoço dele, que ele preferiu ficar lá. Você precisa entender isso. Porque, veja, se o Maduro busca refúgio no Brasil, na Colômbia, que é muito amigo deles, veja que coisa estranha. Por que os caras são tão amigos de um cara, né, de um assassino? Porque pra quem tem pena, meu Deus, o Maduro... Olha, o Maduro é um assassino. A gente não pode colocar imagens aqui, e eu creio que essas leis que existem, mesmo eu fazendo vídeo aqui pra adultos, esse canal é pra adultos. Eu não posso colocar imagem pesada, que é pra quê? Eu creio que isso é pra manter o debate. Pra que fique sempre nessa narrativa. Não, mas espera aí, você tem que ouvir o meu lado. Quando você coloca uma imagem, você acaba com o debate. Nós temos imagens, né, que o próprio povo da Venezuela, e a gente torce muito que a Venezuela agora possa se recuperar, né, o povo venezuelano possa ter esperança, né, de a partir dos escombros ressuscitar, renascer, né? A gente tem esperança disso. É muito mais fácil agora, porque com aquele ditador tem uma hora que o mal, ele é como um câncer, né? Ele se enraiza tanto, meu irmão, que você precisa tirar o tecido para poder salvar a pessoa ali. É a mesma coisa de uma casa, às vezes tá toda podre, compensa mais você desmanchar ela do que você reformar, você vai gastar muito mais, né? Então o Maduro, ele tá em esquemas tão grandes, envolvendo tanta gente, que essas mesmas pessoas que poderiam dar exílio a ele ficou com medo de dizer, olha, mas se os caras fizer algum acordo e entregar a minha cabeça, queimarem arquivo literalmente, ninguém rouba só. O Maduro é um dos cabeças do tráfico internacional. Você precisa entender isso, meu irmão. Então, era muito arriscado para ele aceitar, né, a ajuda de outro país, de outro presidente, que poderia rifar a cabeça dele a qualquer momento. Então ele prefere ficar lá, não, vou me defender aqui com o que eu tenho. Mas aí ele esqueceu que estava lidando com os Estados Unidos, a principal potência do mundo, né? Tá aí o resultado, para o bem da própria humanidade. Agora ele vai cantar bonito, eu tenho certeza que Molusco, né, não vai dormir, e outros presidentes que estão juntos nisso não vão dormir direito, né? Vão fazer de tudo agora para tentar algum acordo, para manter as informações que o Maduro vai passar em sigilo. E isso por menor que seja, é uma esperança para o Brasil. Se tivesse, né, uma oposição verdadeira, meus irmãos, aqui, era o momento de botar para torar, né? Mas a gente sabe que não tem, né? O que os caras querem agora é o seguinte, vote nós, que nós vamos resolver tudo. Apesar de o Brasil tá muito pior, né? Tá acontecendo no Brasil coisas que nem na Venezuela acontece. Arbitrariedades na lei que nem na Venezuela acontece, né? Esse caso do Banco Master, eu volto a repetir, era para os próprios deuses do Olimpo, se não estivessem todos no mesmo barco, dizer, aqui tu não tem mais espaço. Esse esquema com a mulher do imoral, já era pra... Ele mesmo, se tivesse um mínimo de consciência, pedir, vou sair. Não dá mais pra mim. Mas quando, né, vamos lembrar do que a gente já sabe. Quando você tá num esquema desse, meu irmão, você só pode dobrar a aposta. Você não pode simplesmente sair. Porque se você simplesmente sair, os caras, apaga você. É cadeia ou cemitério. Então a pessoa fica ali dobrando a aposta, né? E como tem uma oposição fraca aqui e corrupta, os caras estão aceitando.
Mas, como esse exemplo que eu dei, meus irmãos, de uma casa velha, né, que precisa desmanchar, é melhor você ter aquele seu terreno ali zerado, né, mas poder construir tudo novo, fazer o seu melhor. É demorado, vai exigir muito sangue e suor seu, mas vai ficar pronto. Com persistência e determinação vai ficar pronto. As imagens que eu tenho na Venezuela, meus irmãos, e voltando ao assunto do porquê eu acho que a gente não pode colocar a imagem pesada aqui, mostra quando esse vagabundo, né, roubou as eleições lá, o Maduro roubou as eleições na Venezuela. Muitas pessoas foram protestar e teve gente baleada, a queima-roupa, gente baleada, meus irmãos, gente sendo presa, tendo todos os seus direitos excluídos, gente tendo que fugir do país. Esse vagabundo derrama sangue do seu próprio povo. Aí tem gente que vai querer criticar. Não, mas o Trump soltou bomba lá, meu irmão. Infelizmente a gente sabe que uma nação é feita de pessoas e muitas pessoas apoiam o mal. Eu tenho um vídeo aqui pra mostrar pra vocês, é que eu tô sem tempo. Foi a Celine, se eu não me engano, que me mandou, de um médico israelita, né? E ele vai conversar com médicos de Gaza, né? Pra trocar uma ideia ali, pra ver como é que tá os atendimentos e tal, fazer uma amizade também. E os médicos começam a ofender ele, xingar, dizendo que quando chega um israelita lá, eles ceifam. E aí ele pergunta, mas não, e o juramento, né? Porque o médico, ele faz um juramento, ele precisa salvar a vida, seja de quem for. Pode ser o pior inimigo, o pior assassino, não cabe a ele fazer justiça. Ele simplesmente tem que salvar a pessoa, é a função dele. Mas esses médicos lá em Gaza, chegando aqui, já mais de 20 que a gente, ó. E se a gente coloca as imagens do que eles fazem, a comemoração que eles fazem no meio da rua, aí você começa a entender que aqueles caras que estão lá é só uma representação do próprio povo. É como aqui, infelizmente. Você pega o molusco, vagabundo, corrupto, se apodera do que é dos outros, quer fazer caridade com o dinheiro dos outros, não quer suar pra fazer a caridade. Ele não quer suar, ganhar e dar. Ele quer tomar seu, meu e de todo mundo pra comprar voto, né? Tem gente que concorda com isso. Tem gente que faria pior. Então, justamente por ter essas frutas podres, isso desde os primórdios da humanidade, por que você acha? Será que Deus tem poder? Deus tem poder ou não? Para nós cristãos, Deus é soberano em tudo. Será que Deus não poderia ter tirado ali o povo do exército e levado para a melhor terra, aliás, do Egito, falei do exército, é tanta coisa na cabeça. Quando ele tira o povo do Egito, ali em Êxodos, né? Ele podia ter levado as pessoas ali por um caminho direto para a terra prometida ou não? Deus tem poder para isso ou não? Ele podia até ter mudado o Egito, mas aquilo ali já era terra que estava profanada. Ele disse, eu vou levar o povo para uma terra nova. Mas antes eu preciso que essas ovelhas podres que estão aí pereçam. Então ele fica ali dentro do exército por muitos anos para que os maus que estavam contaminando aquele povo perecessem. Então é a mesma coisa, meus irmãos. Se o próprio Deus agiu assim, você imagine nós humanos, né? Um presidente, alguém que precisa fazer uma operação em outro país. É lamentável, a gente não gostaria de ver essas coisas. Era bom que na conversa, né, no raciocínio, a própria população se levantasse, mas no caso dos nossos irmãos venezuelanos, e eu torço muito para que a Venezuela agora possa se erguer sem esse vagabundo aí no poder, né? Possam agora realmente ter uma vida digna, né? Que a Venezuela volte a ser o que ela já foi um dia. A Venezuela era um país muito próspero, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui olhando a história da Venezuela de você ficar bobo, né? Poderia ser uma potência. Eu também acho, né? Inclusive que há influência das 13 famílias aí, que é para manter a América Latina como um todo pobre. Pra gente ser a fazendinha do mundo, ó. Deixa a América Latina como fornecedora de matéria-prima. Não deixa os caras enricar, não, né? Porque eu não creio também que um vagabundo como o Fidel, o próprio Maduro, chega sem uma ajudinha das 13 famílias, né? O problema é que eles começam a ficar rebeldes, aí eles cortam, né? Então o povo tem que ficar muito atento, mas pelo menos é uma esperança. Agora vão ter de novo o terreno limpo, né? A casa velha, apodrecida, agora está sendo destruída, né? E essa casa também, ela pode abrigar pessoas que a gente nem imagina. Eu creio que o presidente da Colômbia, eu creio que muita gente do PT tá com aquilo ali, ó, que não passa um cabelo, meu irmão, né? E o Trump, mais uma vez, prova aí que os Estados Unidos não é potência por acaso, né? Na matéria que eu tô aqui,
tá o seguinte, ó, só vou ler aqui para você ter a noção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ter capturado Nicolás Maduro e o levado para fora do país. A informação foi divulgada no sábado 3/1 na rede Truth Social. Segundo Trump, o governo norte-americano atacou a capital da Venezuela, Caracas, né? Fez uma operação, ele já bota ataque, né? Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país justamente com sua esposa, afirmou assim Trump. O presidente norte-americano acrescentou que a operação foi realizada junto com as forças de segurança americanas e que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje. Se for, se der, né, eu traduzo ela para vocês. Se não tiver já com IA, eu faço a dublagem como vocês gostam, tá certo, família? O governo venezuelano acusou os Estados Unidos de atacar a região. Em comunicado, o presidente Nicolás Maduro declarou emergência em todo o país. Todo o país deve se mobilizar para derrotar essa agressão imperialista, dizia o comunicado segundo a imprensa internacional. O governo venezuelano afirmou rejeitar a grave agressão militar. Aí você vê, cara, se alguém da tua família, que Deus te livre, né, fosse violentada, né, uma mulher da tua família fosse violentada, tu ia gostar que a imprensa desse voz ao vagabundo que violentou? Olha, você violenta, mas quais foram os seus motivos? E o cara ficasse, não, é porque eu tô muito carente, eu tô muito sozinho, e a imprensa batendo palma. O que você pensaria de uma imprensa dessa? Você vê, eles estão revoltados. Por quê? Porque eles precisam já levantar a narrativa, colocar já o povo contra os americanos, porque eles sabem que a casa vai cair para muita gente que eles apoiam. Boa parte da mídia, para não dizer quase toda, vive também do dinheiro do tráfico, família. Esse dinheiro, que são bilhões de dólares movimentado todos os dias, vai parar no bolso de muita gente grande, muita gente intelectual. Por isso é que esses caras estão simplesmente defendendo o osso deles. A verdade é essa, né? Só que um dia a casa cai, meu irmão. Um dia a casa cai. Então parabéns aí pros americanos que escolheram o que tinha de melhor. Nunca a gente vai achar alguém perfeito, mas entre a cavala Henrys, que poderia agora estar almoçando com o Maduro. Se o povo americano tivesse sido idiota como o povo brasileiro foi, talvez agora, ao invés da prisão do Maduro, o Maduro tivesse sendo honrado lá, tivesse sendo, né, convidado para um jantar lá nos Estados Unidos. Mas agora ele vai cagar num buraco. Por quê? Porque o povo escolheu o que tinha de melhor. É uma pena, meus irmãos, que a oposição que nós temos aqui seja fraca, falsa e fingida, porque nós poderíamos ter resultados muito bons. Essa é que é a verdade. Mas enfim, estamos começando aí o ano muito bem, com esse vagabundo preso, esse sanguinário assassino, traficante, e que a gente sabe que muita gente vai cair com ele. Espero que caiam mesmo. Quem sabe a gente tem alguma esperança aqui no Brasil também, né? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!